Pessoal do terceiro A e do terceiro B, boa noite. Eu disponibilizei no Positivo dois vídeos que são já produzidos pelo Positivo, no caso, e que fala sobre o início aí de geometria analítica, que seria o capítulo 23, geometria analítica 1. Alguns alunos entraram em contato comigo aí via WhatsApp com relação ao último conteúdo, que são as equações trigonométricas. Então, o que eu comentei aí com os alunos é que assim que as coisas voltarem ao normal, eu faço a explicação desse conteúdo, que a gente precisa um pouco mais de tete a tete aí para conseguir resolver, ok? Então, lá eu pedi para que vocês lessem lá a página 33, a partir do ponto de partida do Geometria Analítica 1. Depois ele vem na página 34 falando um pouquinho do plano cartesiano, que a gente já estudou no nono ano, acabou revisando lá no primeiro ano do ensino médio, fala sobre os quadrantes, o eixo X, que é o eixo das abscissas, o eixo Y das ordenadas, e mostra como é que é graduado. Então a direita aí do eixo X positivo, a esquerda negativo, para cima no eixo Y positivo, para baixo negativo. E se vocês já estão cansados de saber, né, e nós já fizemos aí bastante atividade, de localização aí de ponto, né? Então, o que eu pedi lá no Positivo 1, para que vocês lessem aí a página 33 e 34 e respondessem a página 35. Então, o primeiro item aí, ele pede para que vocês coloquem em cada um dos pontos a abscissa e a ordenada, e depois faça a coordenada, faça a coordenada, tá? E tem alguns pontos a se destacar. Por exemplo, o ponto E. Vocês podem observar aí que o ponto E está em cima do eixo X. A gente já estudou isso, né? Mas vale ressaltar aí que quando o ponto está em cima do eixo X, o Y dele é zerado. É o caso do ponto E e o caso do ponto H. O mesmo acontece para os pontos que estão localizados em cima do eixo Y, que é o caso do ponto D e do ponto G, né? Então, esse ponto D e ponto G, no caso, a abscissa deles é que é zerada e ele só tem ordenada, ok? Então, acho que esse primeiro quadro aqui era bem simples, não acredito que tenham surgido dúvidas, né? Mas se tiver dúvidas, pode mandar tanto pelo Positivo ou pelo próprio canal do YouTube que eu criei aí para que a gente possa se comunicar nesse período, ok? Depois, na página 35, temos alguns itens de questões. O A pergunta se o ponto pertence ao primeiro quadrante, o que é possível afirmar. Então, quando está no primeiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada são positivas, né? A coordenada dele é positiva, tá? Também pergunta sobre terceiro quadrante, então é o oposto. Tanto a abscissa quanto a ordenada são negativas, então a coordenada é negativa, né? Depois, letra C, o que se pode afirmar sobre as coordenadas de um ponto que pertence ao eixo das abscissas? Então, eu acabei de comentar com vocês aí o destaque, né? Quando o ponto está em cima do eixo X, que é o eixo da abscissa, a ordenada é igual a zero. Depois, ao lado aqui, ele pergunta sobre se o ponto pertencer ao eixo das ordenadas. Então, é o caso quando está em cima do eixo Y, aí é a abscissa, que é igual a zero, né? E por fim ele pede aí para que você faça um cálculo. Ó. Você pode pensar na distância do ponto B à origem do sistema de coordenadas cartesianas como a hipotenusa de um triângulo retângulo. Desenhe no plano cartesiano e calcule essa distância. Então, se eu voltar aqui um pouquinho, tá? Vocês vão observar que o ponto B está aqui em cima, né? Tá vendo aqui? Então, a distância da origem do sistema cartesiano até o ponto B é essa distância aqui, tá? Lá na casa de vocês conseguem criar aí um triângulo retângulo, tá? Essa distância seria minha hipotenusa e essas medidas aqui seriam os catetos. Aí, relembrando, né? A hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos e ela tá feita aqui, ó,
para vocês lá na página 35. Aqui, inclusive, que deu uma raiz de 117, que dá aproximadamente aí 10,8, ok? Então, essa foi a atividade de hoje, que eu fiquei de mandar resposta para vocês. É importante que vocês não deixem atrasar esse conteúdo, porque nós teremos atividades, salvo a semana que vem, que tem as provas que serão liberadas no Positivo On, mas nós vamos dar continuidade aí ao conteúdo, mesmo distantes, fisicamente, mas vão acompanhando, vão fazendo os exercícios, isso vale para minha matéria e para todo mundo aí. Nós estamos aprendendo também a utilizar essa ferramenta do Positivo On e também do YouTube e tal, mas a gente vai conseguir vencer isso junto. Um beijo para todos, espero que vocês estejam bem, né? Não é férias, volto a repetir, não é férias, e cuidem-se, não saiam de casa, mantenham a quarentena, né? Não é férias, ok? E aí, depois, como lição de casa, né? Aí amanhã cedo farei o vídeo para conversar com vocês. Eu gostaria que vocês focassem aí na página 37, tá? E pode ser só a 37 inicialmente, então fica aí de lição de casa a página 37, e aí amanhã eu vou comentar sobre ela, e inclusive nós vamos fazer a primeira fórmula de geometria analítica, que é a distância entre dois pontos. Vocês verão aí no decorrer que na geometria analítica são bastante fórmulas, tá? Geometria é o estudo da geometria através aí de cálculos algébricos, tudo bem? Então fica o meu beijo para todos. Como lição de casa, leiam a página 37, vejam lá, tem situação 1, 2 e 3, tentem responder, tentem pensar nessas situações, e amanhã a gente volta aí a conversar, a se encontrar, tá? Os vídeos serão curtos, porque eu sei que vocês não conseguem vídeos muito longos, a atenção acaba se perdendo, então os vídeos serão curtinhos, mas a gente se fala aí no decorrer do dia, ok? Um beijo para todos, boa noite, e não deixem matéria atrasada, tá? Beijão a todos!